Senhoras e senhores deputados, cumprimentos e damos assim início à nossa reunião de hoje. Dizer-vos que, cumprimento também o nosso pessoal de apoio a esta nossa reunião. Iniciamos a mesma que é dividida em duas partes. A primeira parte será a audição das personalidades indigitadas para os cargos de Presidente e vogais da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, portanto, a CRESAP, e temos connosco já, em cumprimento também, o Dr. Damasceno Dias como Presidente. Este pedido de audição é-nos solicitado pela Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Foi-vos enviado os documentos sobre, portanto, a nota biográfica da personalidade indigitada e dizer-vos que, da grelha de tempos, já tinha feito aqui uma breve explicação, mas não quer demais, portanto, a personalidade indigitada terá um período inicial, uma intervenção inicial de 10 minutos, ao que o cronómetro, portanto, será o que está à nossa esquerda. Depois os grupos parlamentares têm 3 minutos, se tiver se tiver iniciativa liberal tem 2 minutos e no final terá mais 10 minutos para poder fazer a sua intervenção final. Dizer também que desta audição não irá ser elaborado o relatório porque o mesmo, portanto, não nos é solicitado. Posto isto, dávamos então o início e dava-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados. É uma honra estar aqui presente. Eu dividi a minha intervenção em 4 pontos esses que eu espero, dentro do cronómetro, poder estar dentro desse limite, e dividi estes 4 pontos tendo em conta o seguinte. Primeiro, queria expor aqui à Assembleia as razões porque eu aceitei este convite. O segundo, fizemos algumas reflexões estratégicas no sentido de contribuir para a futura Comissão. O terceiro ponto, vou falar na forma como nós pensamos atuar. E no outro ponto, no ponto final, irei pronunciar-me de uma forma muito breve sobre a equipa, dado que depois serão ouvidos de per si cada um dos meus colegas escolhidos. E, portanto, começando pelo ponto 1, porque é que eu aceitei este convite? Eu aceitei este convite porque, como Vossas Excelências sabem, eu atualmente estou como Subdiretor-Geral da Autoridade Tributária, portanto tenho a responsabilidade na área da gestão dos recursos humanos e da formação. Portanto, estou com projetos interessantes, projetos muito estruturantes para a administração pública e para a autoridade tributária, e quando me surgiu este convite, efetivamente pus-me a refletir o que é que isto significava para mim. E é isso que eu queria partilhar com Vossas Excelências, porque pensei que o primeiro propósito, o propósito da missão da CRESAP, a minha convicção de que tem por objetivo final melhorar a gestão pública, e quanto a mim, a melhoria da gestão pública passa também pela forma como nós necessariamente elegemos e nomeamos os gestores e os altos dirigentes da administração pública. Portanto, a qualidade da liderança, a meu ver, tem uma correlação positiva para com a gestão pública. E também não foi menos aliciante todo o enredo normativo em vigor que garantem a independência dos membros desta Comissão. Portanto, este foi o primeiro input que me levou a pensar sobre esta dimensão. O segundo, o que é que eu podia agregar em termos de valor?
Portanto, e fui buscar também 4 âncoras que eu penso que podem agregar valor a esta nova comissão. A experiência profissional acumulado ao longo de cerca de 40 anos, quer em serviços da administração pública, quer em serviços nas instituições públicas, quer em organismos privados. Inclusivamente tive a ocasião, quando comecei a minha carreira, em trabalhar numa empresa de consultoria, que já não existe, era a área-chave, que agora depois teve a designação da EGOR, e, portanto, justamente na área de recrutamento e seleção. Depois, também acho que outra âncora será a minha formação académica. Eu acabei por me doutorar em gestão, e com a especialidade justamente em desenvolvimento e gestão de recursos humanos. E nessa perspectiva também, portanto, dou aulas no ISCSP, onde sou investigador também, estando neste momento a investigar algo que eu acho que também está ligado a esta componente do recrutamento e seleção, que é a motivação específica para a administração pública, ou seja, a PSM. Estamos a validar uma escala para a população portuguesa. E, por último, achar que nesta fase da carreira em que a administração pública efetivamente me ajudou a crescer, ignorar este chamamento era impossível. Portanto, encarei isto como uma missão que me motiva, alicia, e acho que posso contribuir também para o funcionamento da GRESAP, que, como disse, acho muito importante. Refleti também sobre a questão dos contributos, que eu entendo estratégicos, ou seja, o que é que, e sem prejuízo da análise que eu irei fazer, portanto, pensamos revisitar as atuais metodologias, apostar na formação qualificante, fazer uma ligação, inclusivamente se for necessário, com o INA, no sentido de criar uma fileira de formação de líderes em Portugal, com ligação à academia, portanto, em que os conteúdos seriam desenhados à medida das necessidades concretas da administração pública, e também enfatizar aquilo que foi objeto da minha investigação e que está a ser objeto da minha investigação, que eu penso que também pode ser interessante vermos e darmos alguma ênfase a esta motivação específica. Portanto, ou seja, há valores, há estudos teóricos, e por isso que eu estava aqui a sustentar a PSM, Public Service Motivation, pelo Sr. Perry, que diz que, efetivamente, os valores que norteiam a motivação da administração pública são de facto, diferentes, como é óbvio. E, curiosamente, no estudo que estamos a fazer em Portugal, achamos alguns outputs interessantes, mas para aqui não são chamados, obviamente. E, por último, estávamos a pensar melhorar o tratamento de dados para obter informação de gestão. O que é para nos permitir o quê? Justamente monitorar os resultados e efetuar alguns ajustamentos que sejam necessários para melhor prestação de contas. Portanto, termos também alguns indicadores de gestão. A forma como nós pensamos atuar, que é o terceiro ponto, não é? Obviamente que iremos olhar para aquela dimensão ambidestra que muitas vezes é chamada para este tipo de atuação, não é? Garantir o bom funcionamento, o atual funcionamento da CRESAP, portanto, com eficácia, com eficiência, aliás, apanágio da CRESAP, e deixo aqui a equipa que está em funções, aproveito este momento para felicitar o trabalho que tem sido feito, e depois, olhando para o futuro, prospectivar justamente com segurança, tentando introduzir mudanças incrementais, consensualizadas, seguras, porque e sem rupturas, que isto é importante. Às vezes a gente pensa nas mudanças precipitadamente, e por isso que eu dizia que tem que ser incrementais, sem rupturas, mas com ambição e afirmação.
Portanto, são desígnios que, em termos de atuação, nós vamos pugnar para que tal aconteça, e mais, obviamente, que teremos o cuidado de fazer um interface com a atual equipa, até no sentido de garantir a formação que é necessária para nós nos familiarizarmos com os instrumentos e com algumas metodologias que já existem. Portanto, é este o nosso âmbito de atuação, não foge aquilo que é habitual. E, por fim, o que nós temos, depois o perfil da equipa, portanto, é complementar as minhas valências, ou seja, nós temos depois perfis polifacetados. Temos uma pessoa que é a doutora Eugénia Santos, que tem um conhecimento e que é atual diretora da DGAEP, tem um conhecimento muito amplo do que é a administração pública, da máquina da administração pública. O doutor Salles Gomes, que é conhecedor de políticas públicas e que é professor universitário também. E temos a doutora Cristina Coelho, que na vertente jurídica e no campo também da docência será o garante da segurança jurídica que também que também merecem o devido acompanhamento e o devido cuidado para tratar de determinados tipos de matérias. Eu, aqui nas competências relativamente à vertente do Dr. Salles Gomes, não me referi a uma situação que também me parece ser interessante, para além da experiência académica que também tem, alguma experiência internacional para podermos também, junto dos nossos congêneres ao nível europeu, perceber quais são as tendências, quais são os novos caminhos que a administração pública segue. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigada, Santíssimo Sr. Dr. Francisco Dias, e eu... Damasceno Dias, e eu passava a palavra aos Srs. Deputados. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Professor Dr. Damasceno Dias a exposição que nos fez, agradecer-lhe a sua disponibilidade para a assunção destas responsabilidades. O seu currículo fala por si, portanto não vou abordar nem sequer questionar sobre o currículo. Cada um faz o percurso que consegue e pode, e portanto não nos compete a nós, e não me compete sobretudo a mim, António Gameiro, deputado, estar a pôr em questão, seja o que for, sobre o seu currículo, que é conhecido, que é público, que é credível a todos os títulos há muitos anos, e portanto vou usar os meus 3 minutos de forma muito direta em 2 questões centrais, a meu ver. Nós ouvimos aqui a atual direção da CRESAP há uns tempos sobre o seu plano de atividades e das dificuldades de elaboração do plano de atividades para 2020, no ano da pandemia. Temos visto um conjunto de dados a serem publicitados e encontramos hoje no site da própria CRESAP mais de 50 concursos por realizar. Encontramos ao mesmo tempo um conjunto de queixas de nomeação e substituição por parte do Governo, coisa completamente legal, mas que levanta a todos os deputados e também aos deputados do PS a questão de saber como é que uma nova direção para a CRESAP equaciona, uma vez que esta Comissão de Recrutamento e Seleção tem como objetivo selecionar os dirigentes intermédios, os dirigentes de nível superior para a administração pública, como é que equaciona ou se equaciona uma mudança das regras, de modo a que das duas uma, ou não haja nomeação e substituição sem um parecer favorável da CRESAP, ainda que a título provisório durante um período, de modo até poder ser concretizado o concurso para esse efeito, ou de que forma é que equaciona uma mudança
de estatuto da própria CRESAP, dando-lhe mais autonomia e meios, de modo a poder aprofundar esta problemática da nomeação, mantendo o mais imparcial possível a nomeação dos dirigentes. Porque na minha terra, pelo menos, disse que chuva no Nabal, ou solneira e chuva no Nabal ao mesmo tempo é difícil. E nós temos que equacionar um modelo para Portugal que permita ter um recrutamento o mais distante da influência política possível, e por isso Vossas Excelências, enquanto técnicos superiores, todos oriundos da administração pública portuguesa e altamente credibilizados pelas suas carreiras académicas e profissionais, demonstram essa independência. E como é que olham para esta situação de termos um sistema misto, que é um sistema mitigado em algumas regras europeias e numa espécie de uma filosofia americana de independência absoluta do setor administrativo, embora nos Estados Unidos o Presidente que entra no meio de 60 mil cargos dirigentes de uma só vez em 2 ou 3 dias. A segunda questão é de saber, porque isso também tem sido chamado à colação, como é que a representação equilibrada de homens e mulheres é ou não posta em prática nas listas da CRESAP. Porque, de acordo com a lei, a CRESAP está obrigada a ter em conta esse objetivo de representação equilibrada, mas quando vamos ver, por fim, as nomeações, temos nomeações que não respeitam esse equilíbrio finalístico, digamos assim. Queria ouvi-lo sobre essas duas questões, são duas questões que preocupam o Grupo Parlamentar do PS. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Dava a palavra ao Sr. Deputado Cancela de Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito obrigado também pela disponibilidade de cá estar presente. Eu gostava de pôr 2 questões, uma mais focada na missão e os objetivos da CRESAP e uma outra relativamente à questão orgânica e funcional do próprio organismo. É incontornável, tal como disse o Sr. Deputado António Gameiro, que possamos partilhar, ou que possa partilhar connosco, o que pensa, o que sabe, o que se pretende fazer de novo, com as mudanças que pretende introduzir, quer quanto ao recurso abusivo e premeditado das nomeações em regime de substituição, quer quanto ao critério das escolhas dos candidatos aos órgãos, e neste caso aos órgãos de direção público, porque tem sido tema recorrente no passado recente e tem privilegiado, naturalmente, aqueles que têm a condição de militante ou dirigente do Partido Socialista, em detrimento do currículo e da competência técnica para o cargo, que, naturalmente, até é uma das missões da própria CRESAP. Vemos no passado exatamente o exemplo da doutora Ana Paula Vitorino relativamente à sua nomeação, que foi com a bênção da CRESAP que o Sr. Ministro a nomeou para presidir a uma autoridade de mobilidade de transportes que se requeria com independência, não estando em causa as competências técnicas da ex-deputada e até eventualmente aquilo que ela poderá fazer. Perguntamos que, em concreto, se esta militante do Partido Socialista, na sua perspectiva, e não um dirigente qualificado, como Vossas Excelências, habilitado para as funções, não poderia fazer melhor. Tratando-se naturalmente de uma entidade reguladora, perguntamos nestas circunstâncias se vai ou não vai garantir a imparcialidade e independência que têm os reguladores. E isto teve uma decisão favorável da CRESAP. Um outro exemplo, e este foi o mais recente de todos, foi exatamente a nomeação de Tiago Preguiça para Diretor-Geral da Segurança Social, em regime de substituição, sem ter sido submetido a concurso, sem formação profissional ou experiência para o cargo ou fora dele. Este recurso às nomeações tem sido muito discutido entre nós, em termos de regime de substituição, e protela-se o lançamento de concurso público, de forma a garantir que os próprios substitutos tenham a experiência no cargo para depois ser nomeados. A própria Senhora Presidente, que antecede Vossa Excelência no cargo, diz que em 99% dos procedimentos concluídos até ao final de 2020 foram em regime de substituição. E ela própria diz também que os candidatos em regime de substituição têm, inegavelmente, vantagens competitivas relativamente aos demais. Gostaria de ouvi-lo relativamente a esta matéria, que me parece pertinente. Depois, uma outra situação que tem mais a ver com o ponto de vista orgânico, a situação real da CRESAP quanto aos recursos humanos é, na nossa ótica, confrangedora.
a senhora Presidente que cessa funções diz que tem duas pessoas no secretariado, uma pessoa na secretaria, ou melhor, no secretariado dos concursos, uma na secretaria e um motorista, para além daquelas pessoas que fazem parte do Conselho Diretivo. Disse ainda que não tinha jurista, andava a pedir juristas há mais de um ano. Isto são situações recorrentes dos últimos relatórios de contas e de atividades da própria CRESAP, e estava há mais de um ano à espera de portáteis com vídeo integrado. Há uma funcionalidade que o Governo criou, inclusivamente no portal, para a questão da transparência, para promover, foi eliminada pelo atual Governo e, portanto, face a estas circunstâncias, eu gostaria que Vossa Excelência se pronunciasse sobre a utilidade prática da própria CRESAP, que lembrou, e muito bem, pretende dar e conferir qualidade no recrutamento de seleção dos candidatos para os cargos superiores da administração pública. Obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Queria cumprimentar o professor doutor e os restantes candidatos, nomeados. Isto é mais uma das questões que se coloca quando discutimos a CRESAP, pelos termos utilizados. As questões que foram aqui colocadas, elas resumem o debate que nós temos vindo a fazer sobre a CRESAP. Em última instância, elas acabam por desembocar na pergunta que foi agora feita pelo PSD. Qual é a utilidade prática da CRESAP? Porque a CRESAP foi criada para afastar suspeitas de partidarização ou de influência de critérios menos transparentes na nomeação de dirigentes da administração pública, mas, na verdade, a CRESAP não resolveu esse problema, seja pela questão da manutenção do regime de substituição, que cria uma enorme suspeita sobre essa matéria e com legitimidade. 70% dos dirigentes nomeados pela CRESAP estiveram em regime de substituição e portanto, esses, como foi dito aqui e como é reconhecido, esses candidatos têm uma enorme vantagem depois quando são abertos os concursos, se é que eles chegam a ser abertos. Mas depois há no próprio sistema da CRESAP uma espécie de um sistema intermédio de escolha de dirigentes que ele próprio também não deixa muita clareza, porque há uma shortlist, entretanto da shortlist quem escolhe é o Governo e, portanto, o Bloco de Esquerda teria preferência por um regime diferente em que se separasse claramente cargos de nomeação política de cargos de carreira, de concurso, e em que os cargos de nomeação política fossem assumidos dessa forma, como cargos que são indispensáveis para o controle político da administração pública, porque a administração é pública e tem que ter controle político por parte dos governantes, e aqueles cuja nomeação política é um abuso e pode ser encarada como partidarização e, portanto, devem ser garantidos por via de concurso, sobretudo concurso interno, até mais do que concursos externos. O que eu lhe queria perguntar é o que é que poderá vir a ser a posição dos novos dirigentes da CRESAP relativamente a esta questão. Os dirigentes anteriores reconheceram em alguma medida este problema e apontaram para uma alteração, sobretudo do regime de substituição. Pergunto-lhe se acha que esta alteração é pertinente e se é suficiente para os problemas que estão identificados. E queria também subscrever aqui a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado António Gameiro relativamente ao respeito pelos critérios de igualdade de género a que as nomeações na administração pública estão obrigadas e que, de facto, este caminho da shortlist e da nomeação final acaba por fazer um bocadinho aqui como a Assembleia, não é? Que pode haver uma regra de 1/3, mas se todos os cabeças de lista são homens, à partida depois o resultado final acaba por ser um resultado desigual. Portanto, era a questão que queria Obrigada, deixar. Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada do CDS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo e, de facto, repetindo algumas perguntas que já aqui foram feitas, eu acho que vale a pena também fazer uma consideração inicial sobre a história da CRESAP e a razão de ser da criação da CRESAP.
Porque, de facto, há uma tentação que é histórica em Portugal da captura da máquina do Estado pelos aparelhos partidários. E há uma tensão que ultrapassa muitos governos de várias cores entre escolhas que têm a ver com confiança política, escolhas políticas, e outros lugares para os quais sempre se considerou que o critério não devia ser o da confiança política, devia ser uma escolha técnica e da competência técnica, mas a realidade é que esta fronteira nunca foi nítida. E muitas vezes vimos escolher para lugares que são tipicamente da administração pública e até do setor empresarial do Estado, pessoas que são manifestamente da confiança política e não escolhidas em função de um concurso livre, em que cada um apresenta o seu currículo e a nenhum é perguntado de que partido é ou em que partido vota, nem o que pensa sobre questões que não tenham diretamente a ver com o seu cargo. E a CRESAP foi um passo, e eu acho que foi um passo sério, no sentido da instalação, eu diria, da meritocracia na administração pública e no setor empresarial do Estado. Foi um passo no sentido de pôr um travão à voracidade das máquinas partidárias em relação quer às empresas públicas, quer à administração pública. E um passo num problema que é sério, que é longo e que não foi um passo perfeito. Porque sim, sempre houve problemas no funcionamento da CRESAP e sempre houve problemas com a nomeação. E eu acho que quando este governo, ou melhor, quando o anterior governo chega em 2016, podia ter escolhido um de dois caminhos. Podia ter escolhido aprofundar este passo da CRESAP, continuar este caminho de separação entre aquilo que são cargos políticos e aquilo que são cargos técnicos, ou podia ter escolhido inverter o caminho. Eu acho que escolheu inverter o caminho. E a CRESAP foi, nesse momento, na prática, bastante esvaziada de competências, sendo que não houve a coragem política de admitir há lugares que são de confiança política e, portanto, a CRESAP não é chamada a eles. E é isso que explica a atual situação, que tem a ver com o facto de haver um número de nomeações em regime de substituição perfeitamente anómalo, que se mantém em funções 2 ou 4 anos. O número médio de candidatos por concurso, segundo foi noticiado, diminuiu de 17 para 9 e também foi noticiado que 7 em cada 10 dirigentes da administração pública são nomeados pelo Governo após um processo de seleção da CRESAP, mas já ocuparam o cargo em regime de substituição. Em 70% dos concursos, o cargo é ocupado pela pessoa que o tinha ocupado em regime de substituição através de nomeação política direta e destes, em 83% o indigitado tinha ocupado o cargo por mais de um ano. Portanto, eu acho bastante evidente o que é que está aqui a acontecer. E não é por acaso, já lhe foi perguntado qual é a utilidade prática da CRESAP, é prática, é teórica, porque eu gostava de perceber qual é a utilidade deste órgão que não está a ter nenhuma influência nas nomeações. Na prática, elas estão a ser nomeações políticas e a ser assim, eu pergunto se não era preferível uma alteração legislativa que basicamente o consagrasse. E, portanto, esta é a pergunta de fundo e sem perceber a sua resposta e a sua interpretação em relação a este assunto, acho que é difícil continuar. Depois, uma outra pergunta, e eu gostava de dizer que não está em causa nenhum dos currícula que aqui tivemos, de todo, mas se não faria sentido que na equipa da CRESAP houvesse pessoas com experiência em recrutamento de recursos humanos no setor privado ou no setor social e não apenas no setor público. Obrigada e muito obrigada pela... Obrigada, Sra. Deputada. Não temos mais nenhum grupo presente, ou seja, por conflito de agenda que não poderão... O PCP, quem é que está do PCP já agora? A deputada Paula Santos acabou de entrar, não sei se vai querer intervir. Boa tarde, não sei se estão a ver. Sim, a ouvir. A ouvir, ok. Não, boa tarde a todos, não pretendo intervir. Obrigada, Sra. Deputada. Então... dava então ao Dr. Damasceno Dias 10 minutos para a sua intervenção final. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Portanto, eu tomei nota das questões que levantaram de forma pertinente, como é óbvio. Uma delas é transversal e também é uma das questões que me preocupa, que é a questão das substituições. Eu passei pelo crivo da CRESAP, portanto, fui
fui selecionado pela CRESAP, portanto, e como servidor do Estado também confesso que tinha essa percepção da questão da substituição. Digo-vos mesmo que a minha primeira estratégia de escolha foi se a pessoa que estava era porque se reformou ou havia alguém em substituição. Portanto, esta situação é uma das questões que eu julgo que os seus deputados diagnosticaram bem. Isso não cria confiança, não cria confiança, e o nutriente da confiança, efetivamente, a meu ver, é a transparência. E, portanto, julgo que uma das questões que me vou preocupar enquanto presidente da CRESAP é justamente conseguir debelar este mal que assola, digamos, a confiança em termos da CRESAP, que é a questão das substituições. Portanto, é um dos desígnios que eu levo nas minhas preocupações, e há formas, efetivamente, e essas procurei, com certeza, quando assumir as funções, no sentido de ultrapassar esta situação. Como vocês diziam, e bem, é comum em quase todos nós. Portanto, é tão evidente, não é? Já parece a história do rei vai nu, não é? É tão evidente que nós temos que olhar para esta situação e tentar ultrapassar. E estava a pensar até se, efetivamente, vou reportar a líderes da administração pública e do aparelho empresarial do Estado, uma das competências que eu acho de liderança é a capacidade para nós também influenciarmos os que estão por cima, não é só os que estão por baixo. Essa capacidade, digamos assim, vou tentá-la exercer na medida das minhas competências, como é óbvio, sendo certo que esta questão que os seus deputados e as suas deputadas referem é aquela que, de certa maneira, ultrapassada, mitigada, ajustada, julgo que gerará maior confiança e credibilidade à CRESAP, e assim, se calhar, como dizia a senhora deputada Cecília Meireles, o propósito com que ela foi criada. Eu há bocado dizia-o e tentei enfatizar isso, o problema não é o propósito da CRESAP, que todos nós estamos de acordo, julgo eu, as metodologias poderão ser diferentes, como é óbvio, há várias, há bocado estava-se a falar na escolha de 3, se há opções, perfis de carreira política ou perfis de carreira técnica, portanto são tudo modelos passíveis de serem implementados, assim que haja, digamos assim, e como eu dizia nos meus propósitos iniciais, assim haja esta vontade de mudar e que eu acredito que haverá. Portanto, uma das missões que eu tenho na agenda é justamente olhar para este ponto, e não é olhar de forma lúdica. Digo-vos que não sou pessoa para isso. Não é olhar de forma lúdica, é olhar para resolvermos esta questão. E acho que é o primeiro passo para a credibilização da CRESAP, e para dar oportunidades, como as próprias normas da CRESAP também preceituam, portanto, dar igualdade de oportunidades às pessoas e escolher os melhores e aqueles que têm mérito para exercer estas funções. É isto que eu tenho como pensamento. Outra questão também que foi transversal tem a ver com a questão da paridade. Obviamente que é um dos critérios que a Lei 26 de 2019 também nos aponta, não é? É evidente que esse critério terá que ser seguido na medida enquadrado, obviamente, nos preceitos da lei, como disse, e por isso que eu dizia na minha introdução que temos que olhar bem
para a questão da informação que nós temos na CRESAP, para podermos, de certa maneira, medirmos, termos um observatório para fazer o controle do que é que está a passar, o controle em termos de gestão, o que é que está a passar na nossa dialética de recrutamento. De onde é que vêm as pessoas? São do setor público? São do setor privado? Já vieram muitas vezes a este processo de recrutamento e seleção, são internos, a prática consistente do inbreeding, por exemplo, toda essa questão poderá e deverá ser olhada com a criação destes mecanismos de monitorização que nós pensamos reforçar. E depois, isto prende-se também com uma questão que o Sr. Deputado colocou, e bem, não é? Prende-se com os meios que nós temos, não é? Portanto, é uma das coisas também que teremos que, obviamente, olhar para esta situação. Um bocado dizia que não tínhamos, a senhora Presidente anterior não tinha juristas, foi uma das questões que nós, pelo menos na Constituição aqui da equipa, tivemos esse cuidado de incluir uma jurista com muita experiência e, portanto, também temos essa situação por resolver. Outra questão que foi colocada aqui, portanto, relativamente à questão da experiência, e julgo que foi a doutora Cecília, que eu tomei aqui nota, que as pessoas indigitadas normalmente tinham experiência no setor público e não tinham experiência na área do setor privado ou na área do setor social. Por acaso, no meu caso específico, eu venho justamente, tenho algum percurso no setor privado e, portanto, também, disse-o na introdução, também tenho alguma experiência na área da consultoria, onde comecei a minha atividade em recrutamento e seleção, portanto, e nessa altura também tive possibilidades de colaborar com uma associação de cariz social, que eram pessoas que tinham deficiências motoras e, portanto, tive a ocasião também de ajudar a recrutar pessoas que dessem ajuda a essa instituição social. A Associação de Paralisia Cerebral, se não estou a erro, já foi aqui há alguns anos atrás e, portanto, julgo que essa lacuna também, de certa maneira, poderei ajudar a suprir, olhando e conhecendo essa dimensão também do setor privado. Portanto, estas notas, digamos assim, estes inputs que Vossas Excelências colocaram, também não vão cair em saco roto. Portanto, são representantes do povo e, portanto, aqui na Assembleia, obviamente, transmitem também qual é o sentimento que genericamente também é captado pelas pessoas e tomei nota e, como disse também há bocado, não só tomei nota, como tentarei agir justamente naquilo que me compete, que é formular propostas objetivas, propostas assertivas, no sentido, muito sinceramente, de levar a CRESAP àquilo, como vos disse no início, uma das coisas que me motivou para ter aceito o convite, como vos disse, estava satisfeitíssimo na AT, tive uma grande angústia, ou tenho uma grande angústia de deixar a AT, mas o desafio é justamente esse. Entendo que a CRESAP é um órgão importantíssimo, entendo que a qualidade na administração pública passa justamente pelas lideranças, não é só em Portugal, é em todos os países, e passa sobretudo na endogenização do conhecimento, e por isso que eu proponho também, ou falamos aqui, numa fileira que permita também preparar os líderes para o futuro. Falei inclusivamente numa academia
da liderança para a administração pública, em articulação com o INA, que está, já concluo, Sra. Presidente, que já vi que também está a fazer uma articulação com as universidades no sentido de adequarmos os conteúdos às necessidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Damasceno Dias. Damos assim por concluída esta nossa primeira audição. Desejo-lhe a melhor das sortes e para a CRESAP, claro, a melhor das soluções também. Muito obrigado. Foi uma honra, é um gosto e até uma próxima. Muito obrigado. Eu acompanho.